Olá, muito boa tarde a todos da cidade de Santa Cruz da Venerada. Já está no ar o programa A Voz da Profecia. Esse programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que, claro, teve esse intuito no coração de Deus. E aqui estamos nós, para estar junto com você na próxima hora, trazendo muita música boa, muita informação, estudo da palavra, meditação, oração. Então você não pode ficar de fora. Por isso que eu desejo para você a paz, a graça, o poder de Deus na sua vida e que você tenha um excelente sábado desde já. Descanse sua mente, o seu coração nos braços de Deus. Tire esse momento também para agradecer pela semana que Ele lhe concedeu. 6 dias Ele lhe deu para trabalhar, para cuidar das suas lutas, mas também não devemos esquecer que todos os dias Ele esteve presente. Mas que a partir de agora você se concentre, você abra sua Bíblia, abra os seus olhos, o seu coração, os seus ouvidos, a sua mente, para ouvir Deus falando com você através de sua palavra. Hoje nós vamos dar início ao primeiro capítulo da carta de 1 Tessalonicenses. Vamos contar um pouquinho para vocês. Mais uma carta que Paulo escreve agora para os irmãos de Tessalônica. Então deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de 1 Tessalonicenses, que a partir de hoje nós vamos estudar este livro, essa epístola sagrada, que tem muitos ensinamentos, não só para os irmãos de Tessalônica, mas para mim e para você. Então que Deus abençoe você e sua família. Eu desejo uma bênção especial para você também, Evandro, que Deus continue te usando, te abençoando. E já que eu dei as boas-vindas para os nossos ouvintes, quero dar as boas-vindas para você também. Olá, boa tarde, Leila, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Eu saúdo todos com a paz do Senhor. E hoje estamos aqui em mais um programa alegres, né? Porque o Espírito Santo está nos conduzindo, está te conduzindo até Cristo, para a salvação e para a felicidade eterna, irmãos. Então, que honra, que glória, que bênção estarmos iniciando mais esse programa. Quero agradecer imensamente a você que está na sua casa, que está no seu trabalho, que está no seu sítio, esteja andando na rua ou esteja escutando através do YouTube. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Queremos estar juntos aqui para estudar a palavra de Cristo. Lembrando também que o nosso programa também está lá no YouTube, né? Você vai no seu dispositivo que tem internet, né? Você abre o YouTube, seja televisão, computador, tablet, televisão. Você vai lá, né? Abre o YouTube, pesquisa Novo Tempo, espaço Santa Cruz. E lá vai ter um símbolo do logo adventista em cor azul, que você clica e terá todos os programas anteriores em formato de áudio para você ouvir e estudar cada verso dos capítulos anteriores, dos livros anteriores da Bíblia. E na descrição de cada vídeo, né, tem os nossos contatos para você mandar a mensagem para nós, mandar seu pedido de música, seu pedido de oração, pois queremos conversar e ter mais contato com você. Esse é nosso intuito, Leila, deixar os ouvintes próximos, não só de Deus, mas também da Bíblia e de nós. Sem sombra de dúvida, vivemos em um tempo em que tudo está caminhando para a nossa redenção, para a breve volta de Jesus. Tudo está acontecendo e mostrando que tudo está perto de terminar. Jesus disse que nós devemos observar, assim como, por exemplo, uma estação do ano, você sabe que a primavera está encerrando, ou que o outono está começando, ou que o verão está chegando, então você vai observando os sinais. Por exemplo, na primavera as folhas vão caindo, as flores vão murchando, então que a gente atente para isso também. E precisamos estar em comunhão com Deus constantemente. E uma das formas da gente estar em comunhão, com certeza, a principal é a oração, é o estudo da palavra de Deus, é ir à igreja, é testemunhar. E, claro, que não pode faltar a música. Como todos os nossos programas, a cada sexta-feira,
já tem aquela música especial preparada para você, baseada também no que nós vamos estudar. Hoje nós vamos ouvir Tanice Bittencourt, onde ela vai falar sobre a volta de Jesus, que é um dos versos que a gente vai estudar hoje, que fala sobre isso. Você crê na volta de Jesus? Está se preparando para essa breve volta, para esse encontro tão especial? Em seguida nós vamos ver também o Reavivados por Sua Palavra, um resumo daquilo que nós vamos estudar hoje. Então, não sai daí que o programa está imperdível. A gente volta já. Jesus nos deixou a promessa de vê-lo nas nuvens do céu. Virá como quem vem com pressa livrar os que o mundo prendeu. Deus vem resgatar os remidos. Deus vem como um rei vencedor, o Pai que abraça e consola, é o Deus da justiça e do amor. Eu vivo ali na esperança de andar e viver com Jesus. Sentir suas mãos tão preciosas que foram marcadas na cruz. Jesus vai voltar muito em breve.
Esta é a voz da profecia. Por volta do ano 50 d.C., Paulo e seu companheiro de viagem Silas foram a Tessalônica. Eles estavam na segunda viagem missionária de Paulo e essa era a primeira oportunidade que tinham de levar as boas novas de Cristo à região hoje conhecida como Europa. Tessalônica era uma cidade muito idólatra, com diversos santuários de deidades gregas como Zeus, Artemis e Apolo, bem como de alguns deuses egípcios. O culto ao imperador também era muito forte, e todos os cidadãos tinham que participar nos rituais desse culto. A recusa em fazer isso podia ser encarada como rebelião contra Roma. Além disso, existia Cabiros, o deus padroeiro de Tessalônica. Apesar das dificuldades, uma igreja cristã foi instituída na cidade. Porém, por causa do contexto em que estavam inseridos, na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 9, lemos sua preocupação em relação aos temas da idolatria. Veja: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo compara os ídolos a um Deus morto, em contraste ao Deus vivo. Isso porque ídolos são obras de mãos humanas, enquanto que o Deus da Bíblia é que criou o homem com suas próprias mãos. Porém, cabe ressaltar que em nossos dias existem novos ídolos que se erguem a cada dia. Em um livro de meditações diárias do ano de 1992, intitulado Exaltai-o, contém uma interessante reflexão sobre o tema da idolatria. A autora declara: talvez não haja relicários visíveis por fora, e nenhuma imagem sobre a qual incida o olhar. Contudo, podemos estar praticando a idolatria. É tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos acariciados como formar deuses de madeira ou de pedra. Sabe, qualquer coisa que amemos mais do que a Deus é um ídolo em potencial. Por isso devemos sempre nos questionar: o que está em primeiro lugar em minha vida? Será que estou colocando algum ídolo no altar do meu coração que deveria pertencer somente a Deus? Muito bem, já estamos de volta depois dessa música belíssima falando da volta de Jesus. Gente, eu acho que a esperança maior desse mundo, não há dúvida, é a volta de Jesus. Eu até contar uma coisinha para vocês. Hoje mesmo, Evandro, eu estive numa loja, né? E eu entrei bem cansada por conta do trabalho. E aí ela: que animação é essa? A vendedora falando, né? E aí eu disse: falta dela, né? Até ri um pouquinho, mas é por conta do cansaço, as labutas, os trabalhos, a mente da gente. Quem não se cansa nessa vida, não é, Evandro? Todo mundo cansa. Todo mundo cansa, somos seres humanos. E aí ela foi, no final ela me atendeu bem e disse: pois se anime. Eu digo: eu vou me animar mais ainda quando Jesus voltar. Olha só, pregou o evangelho. Ela disse: pronto, nossa mais. Aí eu, assim, de uma forma, eu preguei para essa moça, que foi bem educada, e eu falei: a maior esperança da humanidade é a volta de Jesus. Ela disse: amém. Amém. Então, assim, nos momentos do nosso dia a dia, a gente sempre deve lembrar disso, de que a volta de Jesus é a solução para tudo, gente. Porque Cristo já fez, digamos assim, a primeira parte do enredo, que foi... Aliás, Deus já planejou tudo, mas Jesus executou a primeira parte, que foi morrer na cruz. Agora é a nossa resposta. Deus já fez a sua parte e continua fazendo. Agora nós devemos o quê? Aceitar. E aí eu quero aceitar essa esperança, porque eu tô cansada. A gente vê essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, tanta notícia ruim, as famílias se desmoronando. Então, gente, o que devemos nos apegar? Como viver no dia a dia para você ter um pouco mais de paz e esperança? Só a volta de Jesus. Somente. Então, assim, só Ele vai solucionar tudo, gente, porque tem coisas que não estão sob nosso poder, tá? Então, que a gente se agarre a essa esperança da volta de Jesus. E se você quer isso de fato, continue conosco, ore a Deus, se entregue a Jesus, seja batizado, seja batizada, devolva
aquilo que pertence a Deus, guarde o santo sábado, os santos mandamentos e principalmente tenha uma comunhão com Ele diariamente. Conheça Jesus de maneira profunda e todas as outras coisas vão sendo supridas na sua vida. Eu não estou falando materialmente, mas a questão, como a gente acabou de falar, de esperança, de olhar um pouco mais com fé para o futuro, mesmo vivendo num mundo doente de pecado. E é assim. Meus queridos, vamos lá então para o estudo da nossa palavra. Só relembrando que nós terminamos o livro de Colossenses na semana passada, que só tinham somente 4 capítulos, e aí Paulo falou muito bem da oração, da prudência, o quanto a nossa palavra deve ser agradável, deve ser temperada, as nossas orações constantes, como hoje mesmo, né, no exemplo da moça na loja, as palavras que foram trocadas por mim e pela vendedora foram agradáveis, levei um pouco mais de Jesus para as pessoas, né? E ela me atendeu bem. É esse o intuito do nosso dia a dia. Paulo mencionou também o trabalho de Tíquico e Onésimo, que eram pessoas também enviadas por Deus para ali auxiliar, que estavam na companhia de Paulo, mesmo que não fosse presencialmente, mas de vez em quando eles tinham aquele contato. Isso é importante, as boas amizades. E ele também falou e fez as suas saudações finais para os irmãos de Colossense e fez a sua bênção final. Ele saudou a todos e quanto foi bom, também mencionou Lucas, o médico amado. Claro que falou de Cristo Jesus para que os irmãos permanecessem fiéis e firmes na palavra de Deus. E claro que não vai ser diferente agora com os irmãos da Tessalônica. Vamos falar um pouquinho agora essa outra cidade, esse outro lugar, essa outra igreja, que pelo qual também Paulo tinha grande amor pelos irmãos. Então vamos lá para a primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1. São só 10 versos hoje, mas tem muita coisa que a gente possa explorar hoje, não é, Evandro? Sim. Então vamos, antes de mais nada, pedir a bênção de Deus através da oração, porque eu costumo dizer que esse é o único livro em que você lê e que você estuda com a presença do autor. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, querido Pai, maravilhoso Senhor, primeiramente nós agradecemos a Ti por essa semana. Muito obrigada porque tivemos nossos trabalhos, nossas lutas, os estudos, os afazeres de casa, o cuidado com a família, com os filhos. Cada um tem a sua realidade e cada um também tem a certeza que o Senhor está no comando de suas vidas. Então, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, obrigada pela bênção da vida, da tua proteção. Mesmo no mundo caótico em que nós vivemos, temos absoluta certeza que o Senhor está no controle e que tudo vai se resolver no final. Mas que até lá, o Senhor nos ajude a permanecer fiéis, perseverantes e, como dissemos aqui, cheios de esperança. E a maior delas é quando o Senhor der a ordem para Jesus voltar. O momento em que o Senhor dizer, filho, vai, chegou a hora. Vai buscar os meus amados. Vai buscar aqueles por qual você morreu. Então essas são assim as palavras que ecoam na nossa mente, no nosso coração, mas que em breve serão cumpridas através do teu poder e da tua voz. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes, fortes, corajosos, fiéis, cheios de fé e esperança, para um dia termos esse grande encontro. Nos abençoe neste momento, nos dando a tua bênção especial para que tenhamos iluminação de ti, pelo qual nós vamos ler agora. E abençoe cada ouvinte, cada pessoa que separou esse momento para ouvir o Senhor. Essa é a nossa oração. Nós pedimos que o Senhor atenda no nome do teu Filho Jesus, que vai voltar. Amém. Amém. Vai, vamos lá. Após falar com Deus, agora Deus vai falar conosco. Vamos abrir nossa Bíblia, né?
já está aberta, que com certeza Jesus já está no seu coração e a Bíblia na sua mão. Versículo 1, a gente vai agora só dar uma explicada no primeiro versículo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Só esse primeiro verso dá para a gente tirar algumas lições, esse prefácio e essa saudação, essa introdução. Evandro, quem é Silvano? Interessante, né, essa pergunta. Porque, veja, geralmente alguns livros da Bíblia, né, você só vê, por exemplo, Paulo e Timóteo, às vezes só Paulo. Muita das apresentações da Bíblia, por exemplo, aqui em Efésios, por exemplo, só tem Paulo, né? Aqui em Tessalonicenses, né, você tem Paulo, Silvano e Timóteo. Veja que Paulo e Silvano, né, Silvano é a variação para o nome de Silas. Então, Paulo, Silas e Timóteo, né, foram eles que abriram a igreja em Tessalônica, isso mesmo. Você pode comprovar isso muito bem, aqui se você tem sua Bíblia, né? Olha rapidinho aí em Atos capítulo 17. Eu estou abrindo aqui, ó, Atos capítulo 17. Achei aqui, ó, e veja Atos 17, por exemplo, verso 2, olha. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com ele na base das Escrituras. Verso 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Guarda esse ponto que é muito importante, ó. E dizia, esse Jesus que ele proclama é o Cristo. O verso-chave aqui é o verso 3, porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, a Cristo, aquele que sofreu para ressuscitar dentre os mortos. Por que Paulo disse isso? Porque a carta aqui para Tessalônica, tanto é interessante que tem a primeira e a segunda, né? Então, para as duas, aborda muito bem sobre a vinda de Cristo e a ressurreição. Esse é o ponto que é a chave principal dos 2 livros aqui, né? De primeira e segunda. Eles acreditavam tanto na ressurreição que achavam a morte o fim de tudo. Então, a igreja aqui de Tessalônica, eles eram muito crentes no sentido da ressurreição de Cristo e da volta de Cristo. Eles acreditavam muito mesmo que Jesus iria voltar. Mas eles achavam que se morresse, pronto, não vai mais para o céu, vai para o tormento eterno, que se morresse não ia ver mais Jesus. Então Paulo escreve a primeira e a segunda carta, né, conformando eles, né, confortando, no caso, o coração deles, dizendo que mesmo que se morressem, ainda haveria de ver Cristo. E você pode ver isso muito bem em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 em diante, né? A gente vai chegar nos próximos estudos, mas se você der uma lida depois, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, ali Paulo está falando diretamente a respeito sobre essa questão de morte, ressurreição. Então é muito interessante isso, né? Então Paulo, Silas e Timóteo abriram a igreja aqui em Tessalonicenses. O interessante é que essa carta foi escrita aproximadamente ao versos do ano 50 ao 51, mais ou menos depois de Cristo. E é interessante que a Bíblia, né, vem da tradução Biblion, que significa biblioteca. Então, se você já foi na biblioteca, tem várias seções de livro, né, ficção, poesia e tudo mais, né? A Bíblia é a mesma coisa. Então, toda a Bíblia fala de amor e volta de Cristo, né? Mas esses 2 livros aqui falam muito bem desse assunto. Assim como também Colossenses e Filipenses falam a respeito sobre família, fala sobre amor e comunhão com os irmãos, né? Sobre 1ª e 2ª Tessalonicenses, vamos estudar muito bem sobre esse ponto, sobre a volta de Cristo e a ressurreição, morte e vida. Todos esses pontos aqui estão todos linkados. Muito bem. Então, claro que Paulo, com suas viagens, né, até em Atos 17, como é mencionado na Bíblia, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegar a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E aqui, quem está com Paulo? Silas.
né? Ou seja, o Silvano. Muito bem, então só desse verso tiramos muitas lições, só o prefácio e a saudação. Vamos ver o que mais Paulo continua falando agora nos próximos versos. Aqui a gente vê Paulo dando ação de graça, agradecendo a Deus mais uma vez. Eu fico admirada desse homem com essa gratidão tão grande por Deus, que aqui e acolá a gente sempre vê nas suas cartas ele dizendo ação de graças, grato sou, graças a Deus. Essa é outra lição para mim e para você. Sempre ter graças, ou seja, agradecer, ter gratidão, dizer obrigada a Deus, tá bom? Vamos ver aqui no versículo 2, que mais Paulo quer dizer. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Vamos dar uma pausa por aqui, né? Agora a gente dá mais uma explanada nesses próximos versos. Damos sempre, ou seja, o costume, o hábito que Paulo já tinha de dar o quê? Graças a Deus. E ele agradecia, interessante é isso também, pelos irmãos. Era como se fosse assim, Senhor, muito obrigada pelos irmãos. Eu orar e dizer assim, Senhor, muito obrigada pelos meus irmãos da igreja. Muito obrigada, Senhor, pelo Evandro, que é meu irmão em Cristo, irmão de sangue, é meu amigo, enfim. Então, é uma coisa que até, de certo modo, me chamou a atenção. Quantas vezes você já agradeceu a Deus pelos seus irmãos na igreja? Você já agradeceu a Deus pela família que você tem? E mais ainda, como ele disse aqui, mencionando em suas orações, e sabe o que mais? Sem cessar. Quer dizer que era constantemente. Era sempre Paulo agradecendo e orando a Deus pelos seus irmãos. Pelos irmãos de Tessalônica e de todos os outros, né? Colossenses, Filipenses. Ele recorda-se diante do Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui também um motivo, até da gratidão que Paulo tem. É como se Paulo estivesse assim, olha gente, eu fico muito grato a Deus por vocês serem perseverantes. Eu sou grato a Deus, Evandro, por você permanecer no caminho de Deus. E aí o que ele faz? Agradece a Deus em oração. E é importante, né, orarmos uns para os outros. Então, Leila, eu oro por você todos os dias. Mas as minhas orações faz com que você não ore, né? Você não precisa mais orar porque eu estou orando por você? Claro que não é? Aí eu também tenho que fazer por mim, né? Isso, então esse é o ponto aqui quando Paulo fala nossas, né? Um plural. E outra coisa também, que quando eu sei que você ora por mim, eu oro por mim também, e automaticamente, em gratidão a Deus e por você, eu oro por você também. Então, para você ver que é essa troca mútua que só traz benefício. Isso, justamente, então é muito importante, né? Não só orarmos por nossos conhecidos, né? A mensagem também é orarmos até pelos nossos inimigos, né? Não no sentido de demônios, mas no sentido daquelas pessoas que fizeram mal e tal. Você pode orar dizendo, Deus, fulano me fez mal e tal, mas que o Senhor abençoe. Não preciso ela próxima ali do meu vínculo de pessoas de vivência, né? Mas que abençoe ela para lá e eu abençoe para cá, né? Estamos perdoados e tal, ela me fez mal, sabe? Mas ore por essa pessoa, até pelos irmãos da igreja, aquele que você mal viu, mal conhece, não conhece direito, ore a si mesmo. Ore por todas as pessoas que vieram à sua mente. Esse é o ponto principal.
Verso 3 é interessante, né, que Paulo fala que a igreja de Tessalônica tem demonstrado 3 pontos muito importantes. O primeiro é trabalho que resulta da fé, né? Paulo diz, você tem demonstrado, né, 2 pontos. Primeiro, o trabalho que resulta na fé. Então eu imagino que seja muitos estudos bíblicos, muito cesta básica, muita visitação, muita oração, como vimos, né? Então a igreja de Tessalônica era uma igreja que trabalhava com fé, e isso resultou em muita fé para a igreja, né? Aí, vírgula, o segundo ponto é o esforço motivado pelo amor. O que adianta uma pessoa trabalhar, fazer o seu serviço, se não faz um trabalho com amor, né? Como você é professor, como ensinar sem ter amor pelas crianças, pela profissão, né? Não dá. E o terceiro, né? A perseverança na esperança de Jesus voltar. Então, esses 3 pontos se encaixam nas nossas vidas. Primeiro, eu preciso trabalhar resultando pela fé que eu tenho que trabalhar motivado pelo amor, tanto pelo amor que eu tenho por Cristo, pelo meu semelhante, né? E trabalhar na perseverança, na esperança de Jesus voltar. Então, esse verso 3, ele diz muito a respeito da igreja de Tessalônica, né? Agora, o verso 4, ele fala uma coisa aqui bastante capciosa, porque, veja, sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Esse escolher, né, algumas versões está escrito eleição, não é? Então, aqui há um gancho, um abre parênteses a respeito sobre que não está falando aqui sobre predestinação, mas que Deus escolheu desde lá a fundação do mundo para hoje sermos salvos. Um exemplo bem claro aqui, é Romanos capítulo 8. Veja só o que diz aqui, Romanos capítulo 8, verso 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes ao quê? Imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui não está falando que Cristo lá desde o tempo já escolheu fulano para ser salvo e outro para ser perdido. Não é isso. O que mostra que Deus já nos escolheu, seres humanos, nós, eu e você, para que fôssemos conduzidos para o caminho da salvação, porque o propósito de Deus é salvar, que todos sejam salvos. Esse é o principal motivo. É o seu plano. É o seu plano. Desde o início. Agora, cabe a mim e a você aceitar esse plano. Porque, de uma certa forma, Evandro, o ser humano atrapalha os planos de Deus. Porque aí Deus planeja e diz, olha, eu quero que você siga esse caminho, você faça assim, desse jeito, e você vai ser salvo. Não quer dizer que seja por obras, mas quer dizer que quando você segue a voz de Deus, claro que você pode receber a salvação se você se entregar verdadeiramente a Jesus. Mas aí você quer tomar suas próprias decisões, quer seguir seu próprio rumo, né? Aí dizer assim, não, Deus me predestinou a ser salvo. Não, mas você está tomando um rumo que Deus não planejou. Né? Então tem esse detalhe também, tá? Então, gente, Deus faz a sua parte, mas nós também devemos fazer a nossa. Sim. Com certeza nós devemos fazer a nossa. Então, assim, essa predestinação, ou seja, foi o plano de Deus desde o início. É que nem, por exemplo, você que casa. Seu plano é que você quer permanecer casado para sempre, né? Sim. E se acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, vai que, por exemplo, a sua esposa vai lá e decide, não quer. Então, assim, ela quebrou aquilo que foi planejado do início. Isso, muito bem. Então, é mais ou menos assim que Deus está dizendo. Assim, olha, eu quero ficar com vocês para sempre. E fique comigo para sempre, tá? Mas aí você tem que ser fiel, você tem que fazer assim, assim. Mas aí o ser humano vai dizer, não, se eu quero tomar outro rumo. Aí não tem como Deus dizer assim, não, vou te salvar do teu jeito e forçando a barra. Não, você escolheu. E Deus respeita esse livre-arbítrio, essa escolha. Assim como, por exemplo, Deus respeitou a escolha de Lúcifer, a escolha de Judas, a escolha de tantas outras, né? O próprio Paulo disse que ficou triste porque Demas o abandonou. Olha só, tá vendo? E Demas andava com ele. Qual era o plano de Paulo? Ficar para sempre ali junto, ele e Demas trabalhando. Mas Demas olhou para o mundo e abandonou Paulo. Então é isso, viu, gente? Então, assim, o plano inicial é esse. Mas cabe a mim e a você seguir esse plano. E isso se linka muito bem com o verso 5, né? Porque muitas pessoas acham que o evangelho chega somente em palavra, mas também em poder.
Então, o Evangelho vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, mas também pelo poder, né? Ou seja, você conhece a Deus, tem a convicção de que Cristo está na sua vida, lendo a Bíblia, com certeza, orando, mas também pelo livramento de Deus na sua vida, por milagres, por bênção em outras pessoas ou na sua, sabe? Mas também pela convicção do Espírito Santo, de acordo com o verso 5, né? No Espírito Santo tem plena convicção. Isso nos mostra, né, que precisamos estar linkados com a Bíblia, mas também em outras ações também. Então, a fé não se limita só em ler a Bíblia, mas sim em estudar, em orar, em ajudar o próximo, em trabalhar para Cristo. É um conjunto, certo? Ou seja, uma fé prática. Fé prática, né? Não adianta ser uma fé só na experiência, né? Ou só na teoria. Na teoria, né? Então, só na igreja. Então, tem que ser muito mais além disso, tá bem? Muito bom. Então, assim, a gente vê que são pouquíssimos versos, mas quantas lições a gente não tira, né? Vamos agora, então, continuar nossa leitura do versículo 6 e, para finalizar, até o versículo 10. Os 4 últimos versos, que diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Mais uma vez, então, enfatizando a volta de Jesus. Eu acho muito bacana essas mensagens, que aqui tem de tudo um pouco, da ação de graças, a oração pelos irmãos, a exortação a Cristo, e sempre tem aqui aquela pincelada da volta de Jesus. Aquilo que a gente falou no início, né? Esses versos agora, principalmente esses 6 que a gente leu, também Paulo menciona mais ou menos lá em Atos 17, capítulo 17, dos 5 a 10, que ele disse no versículo 6 aqui, Tessalonicenses, que com efeito vos tornastes o quê? Imitadores nossos e do Senhor. Então aqui Paulo demonstra essa admiração e esse respeito, porque os irmãos se tornaram imitadores não só deles, mas também de Cristo Jesus. O que eles fizeram? Receberam a palavra, posto que em meio a muita tribulação, mas mesmo assim eles estavam o quê? Com a alegria do Espírito Santo. E ele fala mais ou menos isso também em Atos 17. Abra sua Bíblia e leia junto comigo também esses versos, que pega esse engancho aí que ele falou aqui em Tessalonicenses, lá em Atos 17, o versículo 5 até o 10. Olha só que interessante que ele fala aqui também, ó. Vamos relembrar. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transformado o mundo chegaram até também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e aos mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo, e olha quem mais estava aí,
e Silas para Bereia, ali chegando dirigir-se às sinagogas dos judeus. Então, nessa viagem que Paulo e Silas estavam lá, passaram por Anfípolis, Apolônia, até chegarem a Tessalônica, eles encontraram essa igreja onde tinham os judeus, tá? Mas nessa ocasião também tinha muito judeu, claro que fanático, tal, tem muita coisa, seguiam muitas tradições, como a gente já falou aqui em outros programas, tá? Mas o que ele quer enfatizar aqui, que, por exemplo, esse Jason, né, permaneceu firme. Trouxeram para o povo, disseram, olha, ele está contra a gente e tal, mas os quais Jason foi lá e hospedou eles e cuidou deles, se manteram unidos em palavras, causou um certo alvoroço na cidade. Mas onde eu quero chegar? Na perseverança. De que aqui Paulo disse em Tessalonicenses que vocês se tornaram imitadores, não só nossos, como do Senhor. O que ele quer dizer? Que mesmo com perseguição, eles permaneceram firmes. Paulo, mesmo em perseguição, permaneceu firme. Os irmãos de Tessalônica permaneceram firmes, e assim como também Jason e os outros irmãos que foram hospedados na casa dele. Então, em meio a tanta tribulação, que foi o que aconteceu aqui também nesse caso, Paulo e Silas aqui também passaram por essa mesma situação. Mas todos estes permaneceram fiéis. Paulo e Silas chegaram até Bereia e disseram que realmente a sinagoga dos judeus, muitos ali eram contra eles, mas permaneceram firmes. Então, meus queridos, o que a gente pode parar para pensar e tirar desse relato? De que existem irmãos, pessoas que de fato são muito perseverantes na fé e que a gente pensa assim, poxa, aquela pessoa é bem espiritual. O que custa, né? E aquilo que a gente para pensar, poxa, essa pessoa de fato é um bom exemplo. Eu, por exemplo, eu admiro a fé da minha mãe em permanecer fiel, mesmo com tanta coisa que aconteceu com ela e muitas outras pessoas. E aqui Paulo disse, eu admiro vocês, porque vocês estão sendo imitadores de Cristo. Em que sentido? Mesmo perseguido, permanecem fiéis. E é interessante que nessa história aqui de Atos 17, né, logo em seguida, Paulo e Silas foram para Bereias, né? E no verso 11 fala que os bereanos eram mais nobres que o povo de Tessalônica. Olha que o povo de Tessalônica já era bem inteligente, né? Já era bem nobre. Mas os bereanos eram mais. E tudo que Paulo e Silas falavam, eles estavam lá examinando na Bíblia, né? Para ver se era assim verdade. Então isso tem que ser o nosso agir também, né? Se alguém falar alguma coisa da Bíblia, vai lá e confirma, né? Assim como eu também estou dizendo aqui no verso 6, né? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Eu falo para você que isso também é citado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Se você ver, ó, ele fala também, ó, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então está na Bíblia, né? Você confirma lá, ó, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. E é interessante que esse imitadores, né? Não é você imitar exatamente, né? Porque pensa por um seguinte, se eu for imitar o meu pastor da minha igreja, ou você for imitar o seu pastor da sua igreja, né? Porque ele tem a posição mais alta por ser pastor, eu vou agir correto? Não, porque ele também está errando, né? Então estão seguindo o pecador. Então, no caso, eu tenho que seguir Paulo, né? Mas quando fala seja imitadores, é imitar, obviamente, as coisas boas, né? Os atos corretos, né? Esse é o sentido. Mas no verso 7 é interessante que Paulo cita aqui, ó, Macedônia e Acaia. Aqui para esse tempo, a Macedônia e a Acaia era dominada por Roma. Eram cidades que eram invadidas, que eram comandadas até por Roma. E sabemos que Roma, né, nesse tempo, era muito rigorosa com as mensagens, né? Mas é interessante que, mesmo assim, o povo de Tessalônica, verso 7, ó, tornaram-se modelo por todos os crentes na Macedônia e Acaia, por mais que seja uma região dominada por romanos em que a palavra seja difícil de pregar, né? Então, olha só esse ponto muito importante. No verso 8, né? É interessante, lá no finzinho do verso 8 fala, é o resultado que não temos a necessidade de dizer mais nada. Por quê? Porque eles pregavam tão bem, viviam tão bem, eram nós como povo de Bereia, ouviam a palavra, tinha muita fé, né? Então esse é o ponto principal. Eles tinham
Então, fé que, olha, não precisa dizer mais nada, continue assim. E no verso 9, né, falam que eles deixaram os ídolos para servir a Deus vivo, né, a Deus de Israel. Agora, quais os ídolos que o povo de Tessalônica adorava? Os principais eram Zeu, que era o deus dos deuses, né, Ártemis, que é a deusa da caça, e Apolo, que era o deus Sol. Mas ele tinha também os deuses próprios dele, que era o deus Cabiros, que era considerado como o deus do fogo. Então, muitos povos de Tessalônica adoravam esses deuses. Chegou Paulo, Silas e Timóteo, pregaram, né? Examinaram a Bíblia da igreja, voltaram a vida para Cristo, né? Tiveram muita fé, como havia mencionado no começo. Eles tinham muita fé e acreditavam na ressurreição, mas eles achavam que a morte era o fim. Mas Paulo diz isso, e podemos ver muito bem agora no verso 10, que fala: a esperar dos céus Cristo, né? A quem ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, que, olha, nos livra hoje e continua nos livrando da ira que há de vir. Então, o verso principal aqui do capítulo 1 é o verso 9, né? O verso chave. Porque eles deixaram outros ídolos para adorar a Deus e tiveram muita fé em Cristo, né? Então, esse é o ponto principal aqui de todo o capítulo 1. Pois é, uma coisa também que me chama a atenção, porque aqui como conciliou essa questão da perseguição e tudo em Atos 17, é que os judeus estavam movidos de inveja e trazeram consigo até um tipo assim, um motim ou uma conspiração, como eles disseram aqui dentro, que a malandragem, juntando o que? Alvoroço. O que a gente pode tirar de lição disso, Evandro? Que tem gente que causa conflito mesmo. Isso é verdade. Tem gente que gosta de confusão. E aqui, como disse, os judeus foram movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, ou seja, não foi gente boa mesmo. Dentre os o quê? O da malandragem, a juntar a turba, a alvoroçar a cidade, ou seja, causou maior confusão, né, para procurar trazer eles em meio do povo. Então, assim, onde a gente vai encontrar pessoas desse jeito? Todo lugar, gente. Até dentro da igreja. Como eu disse aqui, era dentre o quê? Os judeus. Então, gente, outra lição que a gente deve ter, que até trazendo um gancho para que ele falou aqui da perseverança dos irmãos de Tessalônica, que seguiam o exemplo dele de Cristo. Paulo fez o que é certo. Paulo lutou pela verdade. O que aconteceu com ele? Foi perseguido. E quem perseguiu Paulo? Os próprios judeus. Quando Jesus veio para este mundo, o que ele disse? Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Aqueles pelo qual Jesus veio, que deveriam recebê-lo, acatá-lo, ouvi-lo, ou seja, os próprios judeus, os escribas, os fariseus, líderes religiosos da época, foram eles que mandaram crucificar Jesus. Aí muitas vezes eu e você podemos passar por situação assim. Você pode estar dentro da sua igreja e você perceber que muitas vezes nem é bem-vindo. Que alguém ali pode lhe criticar, que alguém pode querer causar conflito. O provérbio já fala isso também, né? Que é aquele que gosta de criar contenda. Em todo lugar tem, viu, gente? E aí a lição que nós tiramos disso, continuamos perseverantes em Cristo Jesus, sempre fazendo a nossa parte. E outra coisa também, que no geral a gente nem precisa dizer muito, só o nosso testemunho, a nossa vida fala. Jesus, ele pregou sim falando, mas ele pregou muito mais atuando, fazendo, e mesmo assim foi perseguido. Então, gente, quando você passar por algum tipo de situação que você sinta perseguido, maltratado, humilhado, às vezes até dentro da sua própria família ou dentro da sua igreja, permaneça fiel a Cristo, tá? Então, assim, essa é a maior lição. Eu tiro isso para mim, que o mundo tem gente ruim mesmo, tem gente perversa mesmo, tá? E o que a gente deve fazer? Claro que seguir o conselho de Jesus, orar por essas pessoas, por os que vos perseguem, tá? Evitar manter a amizade, lógico, não precisa fazer parte da sua intimidade, mas focar em Cristo. É não olhar muito para a pessoa, o defeito que a pessoa tem. Olha para Jesus, né? É muito mais sábio. Então, sejamos imitadores de Cristo,
principalmente. No nosso dia a dia vão passar situações. Às vezes você é insultado na fila do banco, às vezes você é xingado porque você está ali em algum lugar onde você não deveria estar. Não sei. Cada um pode ter uma situação diferente. Agora, é uma coisa certa. Você não tem poder sobre o que o outro fala ou o que o outro pensa a seu respeito, mas você tem poder sobre suas ações e sobre seus pensamentos. Então, é o que você é. Então, não fala tanto sobre o outro, mas tanto mais sobre você. Como você reage? O que Jesus faria nessa situação? Então, são esses os exemplos que a gente deve levar, tá? Que nesse mundo, muitos de nós, a gente também não deve se fazer de vítima, mas saber que devemos imitar a Cristo em todos os aspectos, inclusive nesse. E saber que o quê? Vai passar, tudo passa. Quando Jesus voltar, tudo vai se resolver. Como eu disse hoje para a moça, quando Jesus voltar, aí sim vai estar todo mundo animado. Então, realmente, a fofoca, né, como bem sabemos hoje em dia, traz muitas essas desavenças, como foi citado em Atos 17. Né? Você pode perceber que até Daniel, né, foi para a cova dos leões por conta de que eles deduraram, né, ficaram fofocando lá para o rei e jogaram ele no rei. Levantando falso testemunho, isso, né? Foi justamente sobre isso. Mas aí o que você faz? Primeiramente, o verso 8, né? Você deixa eles dizer, porque o resultado é que você não tem nada a dizer sobre isso, porque é falsa calúnia, né? E o segundo ponto é, como o povo de Tessalônica, ter fé, né? E muito, tanto na ressurreição de Cristo, quanto na volta de Cristo, né? Óbvio que se alguém diz mal, né? Você diz, mas é aquela coisa, você não vai ficar retrucando e falando e gerar mais e mais contendas. O fato é que você entrega nas mãos de Cristo, né? Amém, é exatamente isso. Então, gente, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente finaliza o programa de hoje. Claro que a gente vai deixar o último recadinho do pastor Michelson Borges, mas eu acho que ficou muito claro aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, só o primeiro capítulo. Continue perseverante. Vamos ouvir o pastor Michelson Borges e logo em seguida a música Vem Jesus com Paula Chacon. Voltamos já. Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta de Paulo, a primeira carta dele aos Tessalonicenses. Na verdade, ela foi escrita por 3 pessoas, Paulo, Silvano, também chamado Silas, e Timóteo. Silvano, ou Silas, era líder da igreja em Jerusalém, profeta e cidadão romano. Timóteo era um jovem a quem Paulo conheceu em sua primeira viagem missionária. Claro que Paulo é o principal autor dessa carta, mas ele sentia alegria de poder compartilhar o crédito com os colegas de ministério. É uma carta muito importante, diz muito aos nossos dias, porque vivemos na iminência da volta de Jesus e um dos temas mais centrais nessa carta é justamente esse aí. Podemos dizer que ela tem dois propósitos básicos e muito importantes. Tratar do fim do mundo, que a igreja de Tessalônica sofria com problemas de comportamento que se deviam, em parte, a ideias confusas acerca do retorno de Jesus e dos acontecimentos que acompanharão sua vinda. Por isso, o foco de 1 Tessalonicenses está nos últimos dias da história da Terra. Todos os capítulos da carta terminam com uma referência à segunda vinda de Jesus. É possível que os tessalonicenses também tenham entendido que Paulo ensinava que todos viveriam até o retorno de Jesus. Eles pareciam crer que os cristãos mortos estariam em grave desvantagem quando Jesus voltasse. Paulo lhes garante, na carta, que os justos mortos ressuscitarão primeiro para participar plenamente da ocasião junto com os vivos. Isso está lá no capítulo 4, versos 15 a 17, e ainda chegaremos lá. Ele também deixa claro que a volta de Jesus não será secreta, capítulo 4, verso 16, e que nos encontraremos com ele nos ares, não em solo, capítulo 4, verso 17. O segundo ponto importante dessa carta é o tema da santificação. Uma vez que a igreja de Tessalônica permanecia firme em sua decisão por Cristo, Paulo também se concentrou nas lutas que enfrentavam ao viver a fé. A sociedade romana da época tinha poucos limites na área sexual. Paulo, por sua vez,
ensina que o sexo fora do casamento é prejudicial para ambas as partes envolvidas e defrauda o ser humano. Também parece que alguns dos tessalonicenses haviam parado de trabalhar, estavam vivendo à custa dos outros, tornando-se perturbadores e indisciplinados. Assim, perdiam o respeito até mesmo de seus vizinhos gentios. Paulo reage, enfatizando que os cristãos devem cuidar da própria vida e se sustentar enquanto aguardam o retorno de Jesus. Como você pode perceber, realmente é uma carta que diz muito aos nossos dias, porque, de certa forma, alguns desses problemas vividos lá em Tessalônica são os mesmos que vivemos hoje, no século XXI, em nossa sociedade. E o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses começa com uma saudação de Paulo, que era bastante comum nas cartas dele, graça e paz. E essas duas coisas sempre estão de mãos dadas. Tendo a graça de Cristo em nossa vida e nosso coração, nós também temos paz. Verso 2, a importância da oração intercessória. Paulo sempre mencionava em suas orações as igrejas e os irmãos. Não devemos nunca desistir de orar por pessoas, por igrejas, por situações. Devemos perseverar sempre na oração intercessória. Verso 3, nossa missão deve se caracterizar por trabalho, esforço e perseverança. O trabalho deve resultar da fé, o esforço do amor e a perseverança da esperança. Aqui há uma espécie de retroalimentação. O trabalho provém da fé e ajuda a fortalecer a fé. Envolva-se ativamente na obra de Deus. Faça algo por Jesus, trabalhe para Ele, e assim, naturalmente, a sua fé também será fortalecida. Verso 5, o Evangelho não consiste apenas em palavras, mas em poder, no Espírito Santo. A maior evidência disso? Vidas transformadas. Verso 6, siga o exemplo de quem segue o exemplo do Senhor Jesus. Na verdade, o maior exemplo sempre é Jesus Cristo. A verdadeira alegria é o Espírito Santo quem dá. É um fruto dele. Isso está claro no verso 6. Se você quer ser realmente feliz, uma pessoa alegre, vive em comunhão com Deus, que o Espírito Santo vai produzir na sua vida esse fruto, que é a verdadeira alegria. Verso 8, que nossa fé seja conhecida por toda parte, por palavras e atitudes. No verso 9, vemos que os tessalonicenses se voltaram para Deus e abandonaram os ídolos. Conversão envolve mudança de vida. Conversão não é apenas dizer que aceitou Jesus como Salvador e pronto. Se a pessoa realmente está convertida, ela vai perguntar o que Deus espera da vida dela, o que Deus quer que ela faça, o que Deus quer que ela abandone e o que Deus quer que ela abrace como nova forma de viver. Portanto, conversão envolve, sim, mudança de vida. Isso é chamado de santificação. Verso 10, quem ama Jesus aguarda e se prepara para a vinda dele. Nós vamos perceber que em todos os capítulos dessa carta, porque o foco de Paulo aqui também é a volta de Jesus, haverá uma menção ou até um apelo em relação com a volta de Jesus. Verso 10, a ressurreição de Cristo é a grande garantia de que ele voltará com poder e grande glória. Que essa carta de Paulo aos Tessalonicenses inspire nossa vida enquanto aguardamos a volta de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença e na companhia de Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Eu cresci ouvindo a promessa contada pela minha mãe que eu vou morar pra sempre numa nova terra. Nela nunca entrará a morte,
Pra sempre vamos existir em plena alegria, pois vamos ver Jesus ali um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, o céu. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem Jesus. Eu espero ansiosamente a vinda do meu Salvador, com seus anjos em glória, quão lindo será. Agora minha parte favorita, verei o rosto de Jesus, seu sorriso, seus olhos, as marcas nas mãos. Um dia, em breve, pra sempre. Um dia, em breve, no céu. Oh, aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, meus olhos avistam este lar. Vem Jesus, meu desejo ardente é te encontrar. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Eu me lanço aos teus pés outra vez. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Vem Jesus. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Eu me lanço aos teus pés outra vez. Vem, Jesus. Falta muito pouco para esse dia chegar. Como foi bom o programa de hoje, em tantas lições em apenas 10 versos e nas músicas inspiradoras que você também ouviu aí da volta de Jesus. Então se apegue a essa esperança. Cristo volta e volta muito em breve. Fique com Deus, tenha um bom final de semana, um excelente sábado. Voltaremos no próximo programa, se assim Deus permitir. Um abraço e até lá. Amém, irmãos? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Nesse momento eu quero orar com você e por você.
Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, Senhor. Nos agradecemos pelas bênçãos, pelos livramentos, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Obrigado. Nesse momento, te pedimos, Senhor, que abençoe essa casa, que abençoe essa família, que sejamos como o povo de Tessalônica, que tinha fé na volta de Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, orando. Vem, Senhor Jesus, para nos livrar de todo mal e sim estarmos juntos no céu. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.